muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente se encontra sempre nas minhas redes sociais. Você pode entrar lá no meu Instagram, @JaqueStefano, ou na minha fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano. Lá a gente conversa, interage. Você pode curtir o que está acontecendo nos bastidores, no ao vivo, no meu dia a dia. Estou sempre te esperando por lá, tá? @JaqueStefano. Quando as pessoas me mandam ali as mensagens, aquelas mensagens que são inbox, né, como a gente fala, demora às vezes 2, 3 dias, mas eu sempre visualizo e respondo a todos vocês. Então, eu estou esperando a sua participação por lá. Enquanto o programa está no ar, ali também nas redes sociais você pode enviar sua pergunta, fazer o seu comentário, ou você pode ligar para 0 operadora 11 3337 5886, pode participar ao vivo ou deixar sua pergunta com a produção. A gente vai falar hoje sobre violência contra a mulher, vamos entender mais sobre feminicídio. Eu recebo aqui no nosso estúdio para explicar para a gente essa questão dos aspectos jurídicos a doutora Maria Alice de Azevedo, que é advogada e especialista em direito da mulher. E para nos explicar mais sobre todo o âmbito de sensação, sabe, a questão psicológica, emocional da violência contra a mulher, nós recebemos a doutora Verusca Guindov, que é psicóloga. Se você quer fazer uma colocação, quer contar a sua história, quer fazer uma pergunta, até mesmo sem se identificar, tanto através da minha fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano, ou por telefone no 0 operadora 11 3337 5886, a gente espera a sua participação. E agora a gente vai falar sobre um assunto sério, muito importante, que vem ganhando destaque na mídia há pouco tempo, mas a gente já fala aqui desse assunto há muitos anos. A gente vai entender mais sobre violência contra a mulher e feminicídio. Eu recebo aqui no nosso estúdio a doutora Maria Alice de Azevedo, que é advogada especialista em direito da mulher, e a doutora Verusca Guindov, que é psicóloga. Doutora Maria Alice, obrigada por ter voltado. Um prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada. É um doutora prazer. Verusca, obrigada por ter voltado também. Agradeço, prazer te receber. É sempre bom estar aqui. Bom, a gente começou um bate-papo recentemente com ela, junto com uma outra convidada, e daí a gente retoma esse bate-papo agora, porque não foi suficiente o tempo que nós tínhamos. Para quem não assistiu, a gente vai retomar alguns pontos que eu acho importante. E aí eu quero começar falando com a doutora Maria Alice dessa questão jurídica. A doutora Maria Alice, na mídia, por conta até por conta da lei recente também, por conta de algumas situações específicas que ganharam destaque, que foram vistas, tem se falado muito sobre esse assunto, mas há quantos anos a gente já fala aqui no nosso programa e alerta sobre a violência contra a mulher? Já falamos aqui do seu livro, que fala sobre o direito da mulher. E eu queria entender, doutora Maria Alice, o quão positivo é a gente perceber que esse movimento de informação tem aumentado, não é mesmo? Na verdade, a informação é o primeiro passo para o conhecimento. Então, a mulher precisa saber, não só no item da violência, o aspecto violência, mas os seus direitos, que são femininos e são gerais. São direitos que ela precisa conhecer e exercitá-los quando precisar. Então, em termos da violência, a violência infelizmente sempre existiu. O que ela não tinha é conhecimento da sua existência, porque era feita uma violência em âmbito da casa, do domicílio e praticada pelo amor da vida dela. Então, essas são as complicações que a mulher, sofrendo a violência, ela só tem uma opção, que é propagar e denunciar. Não tenha medo. Esse é o recado geral que a gente pode mandar, porque Pode concluir, doutora. É muito difícil. E aí eu queria que a senhora complementasse. Daqui a pouco a gente vai falar sobre feminicídio, mas falando sobre violência contra a mulher, não é só a violência física, né? Não. A violência verbal, contra patrimônio. Explica um pouquinho isso pra gente, doutora. A violência é todo um sistema de comportamento que agride. Aquela que a gente conhece mais é a violência física, mas em seguida, tão importante quanto a violência física é a psicológica. É aquela que o marido, conversando e fazendo com que a sua autoridade seja predisposta a fazer com que ela obedeça no sentido da ameaça.
Então nós temos passa da física para a ameaça, a chantagem, ou vou tirar seus filhos, ou assine esse documento para mim, senão você vai ver o que eu vou fazer, ou você vai ficar sem a pensão, você não tem mais dinheiro. Você vai ser nada sem mim, Você né? nada. Tudo isso são os outros aspectos dessa violência que é tão prejudicial. Quero perguntar agora à doutora Verusca. Doutora, quando a gente fala sobre relacionamentos abusivos, eu queria entender, até pela sua prática em consultório, existem pessoas que talvez te procurem porque estão tristes, estão depressivas, com pânico, enfim, desenvolveram qualquer tipo de patologia e talvez nem percebam o quanto é abusivo o relacionamento em que elas estão. Você percebe isso, doutora? Não, isso é visível já, que é interessante porque as pessoas não têm noção do que é conviver com alguém que te traz ameaça dia após dia. A pessoa vai dormir insegura e acorda insegura, nunca sabendo exatamente o que a outra pessoa vai fazer. A agressividade, até que ponto o ser humano pode chegar de agressividade. E não tem limite. Às vezes a mulher ela vai passando a mão, vai fingindo que vai melhorar e sozinha não vai melhorar. Principalmente se você já casou com uma pessoa que tem um traço de anormalidade agressiva, já tem uma personalidade agressiva, já apresenta uma certa opressão no dia a dia, tirando e tolhindo aquilo que é mais importante no ser humano, que é a própria liberdade de existir, de pensar, de decidir. É claro que para quem está em casa e vive uma situação como essa não é fácil. Só quem vive cada situação é que sabe. E o medo de perder seus filhos, de perder sua casa, de perder sua estabilidade, de perder tudo aquilo que também é importante para ela. Essas pessoas, doutora Verusca, essas mulheres especificamente, elas, na sua opinião, muitas vezes acreditam naquilo que elas são alvo da ameaça? Eu já escutei muitas mulheres falando que os maridos falam tudo isso que a doutora Maria Alice falou. Eu ouvi de maneira recorrente algumas mulheres falando que esses... Eu estou falando aqui maridos, até porque a gente está numa emissora cristã, mas a gente sabe que existem pessoas que também não são casadas, pode ser um namorado ou a pessoa que mora junto com elas, isso também é recorrente. A gente está falando do companheiro, porque na maioria dos casos de violência doméstica contra a mulher é esse companheiro, seja ele o namorado, o marido, a pessoa que mora junto, que o comete. E aí eu pergunto, elas acreditam nisso que escuta? Várias vezes eu ouvi essas mulheres falarem que ouviam algo do tipo: se você me deixar, você não vai ser nada. Se você me deixar, você não vai ser ninguém, porque vai ficar sem seus filhos, vai ficar sem dinheiro, não vai ter onde trabalhar, você é feia. Elas acreditam nisso, doutora? Todas as pessoas, Jaque, que são condicionadas emocionalmente, passam a acreditar naquilo que passam no dia a dia. Você dizer uma vez, dizer duas, dizer três, daqui a pouco esse excesso de confirmações faz com que o cérebro acredite nisso. E a mente humana é terrível, gente. Se as pessoas soubessem... que é o conflito interno que não ela só o conflito, é a questão da realidade condicionada. Se você pegar uma pessoa e todos os dias você reproduzir uma fala para essa pessoa, ela vai assimilar aquilo como real. Porque ela teve confirmações. Fica até normalidade, não é? Sim. Os estudos mostram que 3 repetições já começam a trazer um processo de concretização daquilo que se ouve. Agora imagina quem está ali convivendo dia a dia, você é feio, você é feia, você é isso, você é aquilo, e você vai reformando aquilo, vai fazendo com que aquilo se torne real para você. Chega uma hora que a pessoa acredita que sem a outra ela não vai sobreviver. Quer ver um exemplo disso? Hoje, a gente não tem falado, lógico que o tema aqui é violência contra a mulher e o nosso privilégio no tema é esse. Mas hoje já tem estatísticas de homens que são casados com mulheres que são mais frágeis, mais fracas fisicamente, mas elas têm um processo de condicionamento tão forte, de manipulação tão forte, que tem homens apanhando. Entrando, aí, inclusive, em delegacia já, para dar depoimento. Eu tenho que ir para o break, mas eu quero complementar. E eu lembro que quando pela primeira vez a gente foi fazer esse bate-papo, eu até falei da doutora Maria Alice e da doutora Verusca quando a gente conversava, eu falei, eu tenho muita tranquilidade de falar as questões jurídicas com a doutora Maria Alice também, porque ela não é o tipo de mulher que defende o direito da mulher passando a mão na cabeça de coisas erradas. Então eu vou para o break para no próximo bloco, a gente está falando de violência contra a mulher, mas deixar claro também que essa violência, seja ela psicológica ou até física,
também, embora em âmbitos muito menores, também acontece contra o homem. O descompasso emocional e psíquico, ele existe no homem e na mulher. Vou fazer o seguinte, eu vou pro break, tem muito assunto, né? A gente já volta falando sobre isso. Liga ou manda, tem muita ligação, né? Vai ligando ou mandando mensagem, eu vou pegar as perguntas aqui, no próximo bloco a gente responde, eu já volto. Nosso programa está de volta, a gente está falando sobre violência contra a mulher, daqui a pouco a gente vai entrar no tema feminicídio também. Você pode participar ligando 0 operadora 11 3337 5886 ou através das minhas redes sociais. Você pode entrar em contato através do Instagram, @JaqueStefano, ou da fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Maria Alice de Azevedo, que é advogada especialista em direito da mulher, e a doutora Veruska Gendov, que é psicóloga. Nós estávamos falando sobre algo no bloco anterior, eu queria retomar, porque a gente tem falado muito sobre a violência contra a mulher, mas os índices de violência doméstica, crianças e homens também entram, e aí a gente falava sobre isso. Doutora, a senhora estava até complementando a hora que a gente foi para o break. A doutora Veruska estava falando de situações que ela conhece, em que homens, apesar de serem mais fortes fisicamente, não só sofrem a violência vinda da parte da mulher psicológica, como também física, né? É verdade. E sendo o contrário, a vítima sendo o homem e a mulher sendo a agressora, é muito mais difícil no direito ficar isso provado. O homem não entra na Lei Maria da Penha? Entra. Ele entra também? Entra. Se ele tiver o enquadramento e conseguir provar que ele é a vítima desses maus tratos, ele entra tanto quanto a mulher. Mas ele sendo mais forte, fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Sem contar a vergonha que esse homem tem muitas vezes, né? Porque a única forma que ele teria de provar é uma avaliação psicológica. E a vergonha de você entrar num profissional, muitas vezes machucado, até às vezes desconfigurado, porque a crueldade muitas vezes é alta. Então é muito importante da gente estar informando isso. Tanto uma situação quanto outra precisa de ajuda. Doutora, as pessoas que praticam isso, sejam homens ou mulheres, lembrando que a gente vê a violência doméstica, grande parte das vezes, sendo cometida por homens, mas também pode ser cometida por mulheres. Essa pessoa que causa, a pessoa que causa a violência, ela é geralmente acometida por alguma patologia, algum tipo de transtorno, alguma psicopatia ou não necessariamente? É importante a gente deixar sempre muito separado duas situações. Uma situação é você ter um conflito familiar, uma briga de casal, conflito conjugal, uma briga de casal, e no ar ali do aquecimento das emoções, uma agressão acontecer e uma agressão acabar machucando, né? Não apenas a agressão verbal, que também já é muito séria. Outra coisa é uma pessoa que tem na sua personalidade um traço de maldade, de ruindade, de agressividade. Essa pessoa é mais perigosa, porque ela faz com requintes de crueldade. Então não foi apenas no calor das emoções, ela planeja como sentir prazer vendo o outro sofrer. Já tem um psique meio alterado, né? Já tem uma alteração desde criança. Então é aquela criança que ela faz maldade, que judia do animal, que destrói uma planta. É aquela criança que já afronta muitas vezes os pais. Então é uma criança que já vai crescendo com um traço de anormalidade comportamental, um traço de agressividade. E aí essa pessoa cresce, ela escolhe uma vítima que é carente, uma pessoa que é emocionalmente fragilizada, que não vai ter condições emocionais de fugir disso. Isso tudo pode ser inconsciente, esse movimento todo pode ser inconsciente. Sim, o movimento da vítima é inconsciente em escolher o doente é consciente. Tá, ele sabe o que tá fazendo. Ele sabe que sente prazer de escolher aquela vítima, porque vai ser um prazer para ele judiar, isso o alimenta, humilhar, dizer que o outro depende dele e por aí vai. Então, a quantidade de pessoas hoje que convivem com pessoas doentes é gigante. Doutora, eu li o livro Mentes Perigosas. Esse livro, quando a gente lê, a gente fica diagnosticando as pessoas na rua, né? Mas o que eu acho importante a gente falar sobre isso é que o número de pessoas com patologias com as quais a gente convive é maior do que a gente imagina. Sim. E a senhora falou sobre esse movimento consciente.
Às vezes a gente tem uma impressão de que a pessoa que, por exemplo, tem uma psicopatia ou algo assim, vai matar com certeza. A porcentagem dos que chegam a matar é pequena, não é mesmo, doutora? Depende do que a gente considera de morte, porque se você trata um processo emocional, você está matando o ser humano. Sem dúvida. Você não matou fisicamente. Mas ele tem todo o resto do processo, Sim, né? Você está matando sonhos, você está matando sentimento, você está matando o emocional do outro. Pensa o que é a pessoa acordar todos os dias e ser ferida emocionalmente. Essa pessoa inevitavelmente vai entrar no processo depressivo, vai entrar no processo de pânico, vai entrar em crise de ansiedade, sem falar dos problemas orgânicos que a decepção traz. Quantas e quantas pessoas assistindo aqui o nosso programa, já que vivem uma situação de perturbação mental diária? E esses traços já existem e vão ficando cada vez mais claros, Sim. Só que nós não enxergamos, né? Imagina a situação, né? O que geralmente acontece quando uma pessoa casa com uma pessoa de perfil agressivo ou um perfil doente. Ela é agredida, ela é humilhada e quando ela resolve sair dessa situação, quando ela consegue a ajuda da família para sair dessa situação, a pessoa percebe que vai perder o seu brinquedo, eu vou chamar assim, porque é assim que o doente vê, é um brinquedo, porque é ali que traz o prazer dele se sentir ali satisfeito em fazer maldade com o outro. Aí ele, não, mas eu amo você. E aí ele apela para a carência daquela pessoa. Vamos ter uma chance. A manipulação do poder, não é? E aí entra uma manipulação muito abrupta. E a pessoa acredita, porque o perfil escolhido é a pessoa frágil, carente, que muitas vezes queria ter alguém. Chegaram várias perguntas para nós, uma delas eu vou fazer primeiro para a doutora Maria Alice para entender a questão jurídica, mas é um perfil de todas as histórias que eu já ouvi, das conversas que eu tive com profissionais, de pessoas que me contaram, que passaram por isso, é bem parecido com o que se repete. Ela ligou para contar que a filha dela se casou e foi para um estado longe do estado onde ela está. Né? O marido levou para um estado longe. Ela tem um filho de 3 anos, sofre a violência psicológica doméstica e é exatamente essa característica, está longe da família, ela pensa que como é que ela vai fazer, vai ficar sem dinheiro, não vai conseguir voltar, a família não está lá. E a pergunta é, o que a filha dela, fez 2 perguntas, eu vou começar por essa. O que a filha dela pode fazer? Doutora, é um outro estado? Eu não vou falar aqui porque eu prefiro não falar. Ela falou quais são os estados, mas são estados distantes. E a minha pergunta é, pensando em Brasil, se a filha dela, se essa mulher vai a uma delegacia e denuncia, o que acontece hoje com relação à proteção para ela? Ela tem certeza de que será protegida? Regional. Isso muda de lugar para lugar. A lei da violência, da proteção à violência para a mulher, ela é nacional. Então, aonde ela tiver esse direito e essa proteção, ela pode acionar através do judiciário da cidade onde ela mora, é o domicílio dela que registra o local onde ela pode exercitar aquele direito e fazer o pedido correto. Naturalmente que quando chega na lei, antes a gente tem a parte emocional, ela tem que se fortificar. Aí a doutora Verusca pode dizer melhor. Até nós, nos processos da violência, desde o inquérito, existe a possibilidade do delegado convocar o tratamento e a ajuda psicológica. E doutora, como que se prova a violência psicológica contra a mulher? Ela é um tostãozinho mais difícil de se provar, porque a física está a olho, faz o corpo de delito. Mas a psicóloga pode, através das consultas que ela faz, determinadas até pelo juiz, ela tem técnicas de aplicação para descobrir o que está faltando para aquela mulher não ter a força íntima de chegar a denunciar. Até nós, como advogados, aconselhamos, se a mulher não tiver, naquele momento em que ela já tem a força de denunciar, por exemplo, ela pode procurar na própria cidade as associações, ONGs, o local de abrigo que se dá a essas vítimas e fazer uma visita. Doutora, no momento em que ela faz a denúncia,
o homem agressor, o homem que está causando a violência, será avisado imediatamente? 48 horas. Ele é avisado e tem que comparecer. Porque eu acho que o medo dessa mulher é depois voltar para casa. Então é bom que ela já procure essa ONG, procure esse abrigo, essa ajuda até antes, se ela tem insegurança, né? Dentro do próprio inquérito, o delegado, como ele tem um prazo muito curto para chamar o juiz e mostrar o que está acontecendo, o juiz já entra com as medidas protetivas, e as medidas protetivas são geralmente um escalar de proteção. Então, é contado os fatos, o delegado vê a gravidade e durante esse olhar, ele pede ao juiz rapidamente a determinação do que fazer. Uhum. Inclusive, ela não fique com medo de não ter o dinheiro para sair de casa. Era isso que eu queria saber. E eu queria saber até se há na lei alguma possibilidade de que arquem com as despesas dela voltar, por exemplo, para onde a mãe dela está. Sim, aí teria que ver, nas circunstâncias pessoais do caso, o que ela quer fazer. Uhum. Ela quer interromper o relacionamento, acabar com o casamento, é possível. Tudo isso é falado na petição que é feita na defesa dela. Uhum. Então, ela não precisa ir com o advogado, né, doutora? Na hora que ela vai à delegacia, ela não precisa já ter um advogado. Não, na hora que ela vai na delegacia, não. Transformando isso em processo, o aconselho é que ela procure ou a Defensoria Pública ou um advogado particular que leve as outras circunstâncias que talvez ela não possa estar levando pelo condicionamento emocional que ela está sofrendo ali, mas tudo é possível. É possível ela ficar na casa e o agressor ser mandado embora. De repente ela já tem uma vida ali, o filho está estudando, sei lá o que pode ter acontecido, ele que tem que sair, né? É possível acontecer o contrário. O homem fica, mas é dado à mulher esses locais provisórios que ninguém sabe o endereço. E ela pode levar os filhos nesse caso, né? Ela pode levar, não é para sempre. Mas até que tudo se desenrole, né? Até que o juiz tome pé da situação toda para dar a proteção. Agora eu quero complementar até com o que a doutora Maria Alice falou. Doutora Veruschi, eu queria entender, porque como a gente está falando com o Brasil inteiro, a gente tem muita responsabilidade. E eu, embora conheça só um caso, conheci o caso de uma moça que na separação, ela estava com muita raiva do marido, eu já contei isso aqui. E ela inventou que ele estava violentando a filha, porque ela estava indignada com a separação e independente de ele estar certo ou errado, enquanto marido, o que ele havia feito no relacionamento deles, é uma mentira. E a gente sabe que, infelizmente, podem existir mulheres que também mentem, que sofrem agressão por N situações, tem né? a alienação parental hoje. No caso dos filhos. É uma lei. É importante a gente... Como é que o psicólogo vai conseguir ter certeza disso? Me explica, doutora. Sim, ainda que seja uma psicopata, por exemplo? Sim, porque as crianças passam por avaliação. Uhum. Então, nós temos vários caminhos. O primeiro caminho é uma ajuda psicológica, onde a pessoa que sente que está acontecendo uma situação, ela vai procurar uma orientação. Então, por exemplo, digamos que a mulher inventou uma queixa falsa, que infelizmente é muito comum. Inclusive, acontece mesmo, né? Acontece mesmo. Nós temos processos no processo de alienação parental, onde a queixa falsa de abuso sexual é muito comum. É uma das primeiras coisas a ser investigada, sim. Quando uma mulher, ela percebe que vai ter que dividir aquela guarda com o pai e com a família paterna, muitas vezes inventa, cria uma história de abuso, de violência sexual. E não só a psicológica, a sexual, que é muito grave, né? Inclusive criando um processo que nós da psicologia chamamos de falsas memórias, onde ela repete... E criança, eu vejo os meus sobrinhos, às vezes a gente conta uma história que é uma brincadeira de um livro. No outro dia, eles ali com 4, 5 anos, já não sabem muito bem o que a gente contou que era uma historinha, o que a gente contou que era verdade. Com criança é muito fácil você colocar coisas na mente deles, né? Se o adulto, na repetição, acredita, imagina a criança. Então, na hora que essa criança ela vai para todos os processos psicológicos de análise, onde é feito testes, é feito avaliações, brincadeiras, várias coisas, são vários recursos que a psicologia tem hoje, nós verificamos a real situação. E se essa mulher estiver mentindo sobre ela?
dela, né? Falou que tá sofrendo, por exemplo, violência psicológica ou física e parece um absurdo. Mas às vezes a mulher finge que se machucou, estava com outro hematoma e fala que foi o homem. Vocês também conseguem constatar isso? Até deixa eu dar um esclarecimento que é muito importante. Você tem o profissional clínico, que avalia todas essas situações, que deveria ser o primeiro caminho. Você tem o perito, que é alguém de confiança de um juiz, é um psicólogo que o juiz determina para fazer a avaliação, que é uma pessoa neutra. E você tem os assistentes técnicos de cada lado, que são psicólogos contratados de cada lado, para poder, no meio dessa situação, conseguir provar o que é necessário provar. Então, aquilo que o perito vai investigar vai ter todos os quesitos elaborados, tanto pelo assistente de um quanto do outro. Isso vai ajudar a esclarecer demais. Os processos acabam sendo sempre muito esclarecidos. Eu imagino que para um perito, para um psicólogo que está acostumado, que trabalha com isso, talvez só ao ler os dois lados já... Sim, porque o perito ele já tem uma frequência de trabalho. E quem realmente está falando a verdade, quem realmente está vivendo a situação, deixa escapar de forma inconsciente, nos comportamentos, nos testes projetivos. Isso sai, não tem como. Por mais que você treine o cérebro, se você mudar a pergunta, o processo vem diferente. Então, para quem lida com isso, é muito fácil detectar. Agora, para você que está em casa e sofre violência doméstica, a minha sugestão, primeira coisa, busca um profissional da área da psicologia. Por quê? Porque primeiro essa pessoa vai te ajudar a entender a situação, vai montar uma estratégia com você, vai tentar te ajudar de uma forma mais tranquila possível, por mais que tenha suas perturbações, mas é a estratégia que melhor cabe à situação. Não deixe para a situação explodir, já ir direto para uma delegacia, porque isso tem o seu prazo, a gente sabe que isso leva um certo tempo. Você está ali com uma pessoa que muitas vezes está em explosão de agressividade e até que toda a documentação seja providenciada, isso pode ter algumas problemáticas. Então, se você tem um profissional, ele vai te ajudar a buscar ajuda com família, a você já não ir de repente para uma ONG, já ir para um processo familiar, onde você vai ser melhor. Fortificação interna. Lógico, você precisa desse cuidado com as pessoas. E a mente da gente funciona como, doutora Verusca? Porque a doutora Marialice já vai poder falar melhor para nós, mas a lei mudou. Antes a mulher ia lá, denunciava, voltava atrás e tirava denúncia. Agora não pode mais, né, doutora? Qualquer pessoa que escute uma pancadaria no vizinho pode denunciar que está acontecendo essa situação lá. Aí é o delegado com os investigadores que vão verificar se é verdade ou se não é. E mas quando essa mulher denuncia, ela também não pode voltar atrás. A violência doméstica, ele passou a ser... Antes era particular e dependia da representação só da vítima, e agora, com a mudança da lei que modificou, ficou melhor. O próprio promotor pode denunciar. Uma pessoa que escute pode denunciar. E se a mulher denunciou, ela não pode voltar atrás mais, Não pode voltar atrás mais. Por que a pessoa vai e volta? Inclusive, chegou um comentário aqui para nós, de São Paulo, eu não vou dar o nome, mas a pessoa falou: como que uma mulher pode ser agredida e continuar com o homem ainda? E aí eu complemento com a pergunta dessas idas e vindas, desses arrependimentos, desses convencimentos do agressor. Sim, lembrando que a pessoa, ela foi escolhida pelo agressor justamente pelo seu perfil de fragilidade. Então, essa pessoa, ela é sugestionável à manipulação. Agora, é uma coisa interessante de falar aqui para as pessoas. As pessoas não têm noção do que é a força de uma manipulação em cima de um ser humano. Quando você tem várias vezes uma pessoa fazendo uma pressão em cima de você, os medos que isso tem, todos os processos, essa pessoa, geralmente, o agressor, ela te isola do mundo. Até você conseguir se proteger disso e voltar a ter a sua própria identidade, que é roubada pelo agressor, leva tempo. O conflito interno é muito grande, né, Sim, doutora? então você tem arrancado de você a sua própria essência. Até você conseguir construir um caminho, leva um tempo. Agora, além dessa questão, a gente também tem que levar em consideração que tem toda uma vergonha social. O que eu vou dizer para as pessoas? Eu acabei de casar. Descubro que casei com um agressor. Ou acabei de ter um bebê. Acabei de ter um bebê. Né? O que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou dizer para minha família? Como é que eu vou mostrar? E aí a pessoa começa a entrar num processo de alucinação emocional, até adoecer. Então a importância das famílias observarem, de prestar atenção, porque isso é muito sério. Agora, eu vou contar aqui uma situação. Parece absurdo para a gente, que sabe exatamente quem a gente é, a essência que a gente tem, mas para quem está fragilizado, isso é muito forte. Teve uma vez que uma pessoa me procurou porque achava que o marido não amava mais.
E eu comecei a questionar, mas por que você acha que não te ama mais? Porque ele não me bate mais. Hoje ele não me bate mais. Uau! Olha que ponto de distorção emocional que a pessoa passa a ter. Mas, olha a relação do amor, como ela identifica o amor. Não, porque ele batia porque me amava. Ele batia porque tinha ciúmes. É aquilo que a senhora falou no começo. Então, é como se a mente tivesse acomodado ao sofrimento e achou uma explicação para o sofrimento acontecer. Então, cuidado, gente. Ela explicou para ela mesma que era amor, né? Se você sofre em casa, se passa por uma situação como essa, isso não é amor. Quem ama não faz esse tipo de coisa. E os modelos que ela possa estar trazendo dos próprios pais, quero até fazer um complemento sobre isso que a doutora Marieli está falando, sabe por quê? Essa pessoa que falou da filha, que foi para outro estado, ela disse que ela apanha do marido, que é o pai dessa filha, inclusive. Ele teve um AVC, então ela cuida dele hoje. Ele batia nela, né? E aí eu quero complementar, tanto pedindo uma orientação para ela já tem 70 anos, não é isso? Tanto pedindo uma orientação para ela, quanto perguntando, essa filha que talvez tenha visto o pai batendo na mãe uma vida inteira... Olha o conflito. É exatamente isso que a doutora Marieli falou. Ela poderia tanto se tornar uma agressora ou uma vítima? Isso pode acontecer, doutora? Pode acontecer. Como a mente assimilou cada uma dessas situações? A gente assimila as coisas. Ela pode ser assimilada como amor e talvez procurou um relacionamento parecido Imagina com os pais. a situação, uma pessoa que hoje sofre em casa apanha, mas a pessoa está batendo porque ama, porque quer o bem, mas está batendo. Ah, mas eu estou te humilhando porque eu te amo, eu quero o seu bem, mas está judiando. Então a pessoa vai assimilando errado. Agora, também vale deixar claro aqui, para você que está em casa, que algumas doenças orgânicas mexem com o processo neurológico. Por exemplo? Por exemplo, você falou do AVC. Um AVC, ele muda a estruturação química, neurológica. Isso se ele começou a bater depois do AVC, pode ter sido... Ou antes, porque às vezes um pré-AVC começa a trazer mudanças de comportamento. Perfeito. Então, por exemplo, uma pessoa que tem tumor, um câncer, e ela não sabe que tem um câncer. A parte cognitiva fica prejudicada. Muda. Todo o processo cognitivo, executivo mexe, é prejudicado. Meu avô, no começo do Alzheimer, tinha dias que acordava... Até a gente descobrir que era Alzheimer, ele acordava diferente. Tinha dias com um tratamento diferente. E a com a minha avó, minha avó conta. É a maior vítima de sofrer a agressão da pessoa que tem o AVC. Depois de um AVC, outras mudanças também acabam acontecendo comportamentais. Aí vale, dependendo da idade, buscar um geriatra, dependendo da idade, um psiquiatra. Para outras doenças também, então, né? Sim, a gente precisa entender o que acontece. Um médico pode dizer, olha, teve uma alteração neurológica nessa estrutura por conta do AVC. É necessário um psiquiatra, é necessário um geriatra, é necessário um psicólogo. Cada profissional vai atuar de uma forma diferente. Vocês sabem que vocês estão falando, eu lembro de quando meu avô foi diagnosticado com Alzheimer. A minha avó recebeu, meu avô nunca agrediu, mas a minha avó recebeu algumas orientações para tomar cuidado, porque não se sabia exatamente quais poderiam ser as reações em alguma fase da doença, né? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, você casou com uma pessoa que nunca teve agressividade, sempre foi uma pessoa bacana, mesmo nos conflitos, era uma pessoa sensata e de repente, entre aspas, do nada, essa pessoa começou a ter alterações comportamentais. Algumas possibilidades que vale a pena você buscar um médico para buscar uma explicação, porque no nosso corpo tudo tem uma explicação. A gente tem que saber o que aconteceu. E existem pequenos AVCs que as sequelas não são tão perceptíveis. Né? Não organicamente, mas psicologicamente sim. Aí dá só esse desenvolvimento então, algumas coisas. Isquemias, AVCs, nessas áreas todas neurológicas causam alterações comportamentais. Tumores, alergias. Alergias. Já tem estudos que algumas pessoas que têm alergias agudas podem ter uma diminuição de produção química, causando agressividade, irritabilidade, violência, sendo que pode ser ocasionado por um fator orgânico. Alergias. Outro fator, questões hormonais, quando a tireoide está com nódulo, ou apresenta nódulos, ou apresenta uma alteração na produção Talvez química. Talvez você que está nos assistindo percebeu que você mudou no seu comportamento com os outros. Então procure também essa ajuda médica, né? Do mesmo jeito que uma gestante, quando ela está nesse momento, ela fica fragilizada, ela tem uma alteração comportamental, mais carente, mais fragilizada, mais chorosa. Da mesma forma, outros processos
processos acontecem quando você tem um processo de saúde Eu tenho que ir por emocional intervalo. Vou deixar uma pergunta no próximo bloco também, inclusive já para a doutora Maria Alice. Doutora, essa pessoa, no caso dela, o marido teve AVC, então a gente está trazendo essas orientações. Mas ela pergunta, ela pode... O marido também tem 70 anos, parece, né, Cat? Ela pode encaminhar o marido para uma casa de repouso ou algo assim, juridicamente, se ela entrar na justiça, explicar que está sofrendo violência, ela consegue isso? Vocês me explicam daqui a pouquinho. Eu vou para o break com uma super dica do Shopping do Povo, daqui a pouco eu estou de volta e a gente vai mostrar para vocês também como se comportam os índices de violência no Brasil. Então não sai daí. Nosso programa está de volta, conversando com a doutora Maria Alice de Azevedo, que é advogada especialista em direito da mulher, e com a doutora Verusca Guindov, que é psicóloga, e falam com a gente hoje sobre violência contra a mulher. Quero ainda nesse bloco falar um pouquinho sobre feminicídio. Doutora Maria Alice, só voltando ao caso anterior, dessa senhora que pergunta se ela pode colocar o marido numa casa de repouso, levando em consideração que ele teve um AVC, bate nela. Qual que é a orientação jurídica nesse caso? Se chegar ao jurídico, vai ter que se fazer um exame pericial para saber qual é a altura da doença do marido. Pode-se chegar até ela dizendo, normalmente, como sou a curadora natural, eu posso sim levá-lo, mas depende das circunstâncias. Então, a casa de repouso aceita a circunstância dele, ele está indo de boa vontade. Ela tem que pagar nesse caso, doutora, ou ela pode, não, se for comprovado... Existem as casas de repouso gratuitas, existem as pagas. Inclusive, para doenças, nós temos no jurídico até a altura dela promover uma ação de interdição, perfeito, que é o juiz que vai analisar, e aí tem a peritagem psicológica para averiguar se aquele doente ele pode responder por si mesmo em atos da vida civil, ou se ele não responde mais. E até o dano que ele pode causar a essa mulher, dependendo da doença, Quer ver um processo, né, que facilitaria, que eu posso até dar uma sugestão aqui? Hoje nós temos uma quantidade de profissionais da psicologia que fazem home care. Então, atendem em casa. E às vezes o custo não é muito diferente de um consultório particular. Acho que seria muito mais tranquilo e até mais rápido se você contrata um profissional para fazer uma avaliação em casa, porque ali o profissional já procuraria o psiquiatra, medicações, e às vezes a própria medicação resolveria a violência. Talvez fosse o caminho mais rápido e mais fácil. Agora, é claro, se tem toda uma resistência, se tem toda uma dificuldade, tem que ter um plano B. Mas a gente tem que pensar sempre, até para quem passa pela situação, qual é o caminho mais tranquilo, menos problemático, que menos vai trazer perturbações naquele ambiente. Inclusive, chegou um comentário de uma telespectadora que tem 80 anos, diz que ela sofre agressão física por parte do filho, e ela, para não ver o filho preso, para não denunciar, optou por ir embora. Ela pegou as roupas e foi ela para outro lugar. Eu estava conversando aqui com elas fora do ar. Acho que uma coisa importante, uma colocação importante é entender, essa mãe não quer ver esse filho preso. E por mais que a gente incentive a denúncia, é compreensível de alguma maneira, não é, doutora? Sim, é claro que se esse filho, ele vai precisar de ajuda, independente de qualquer coisa, ela não vai ser mais a vítima, mas alguém vai. Ele vai trocar de vítima, né? Ele vai trocar de vítima. Então, em algum momento, isso vai acontecer inevitavelmente se essa pessoa não cair a ficha e não tentar ter uma mudança de atitude. Agora, pensando na vida, a gente sempre, dentro de cada situação, de cada circunstância, você tem que avaliar o que é melhor para você. O que é melhor para você? O que você tem coragem de fazer? Juridicamente, o que poderia ser feito, doutora? Mais de uma coisa. Ela pode tanto na lei do idoso, ter na lei do idoso a proteção específica. Aí precisa ver em que nível está a violência desse filho. Até ela pode conseguir um tratamento para ele. Perfeito. Precisa saber a origem da agressividade dele. Nós temos no CRATOD, que é o local da dependência química, e é onde eu trabalho, faço um serviço voluntário lá, o juiz interna aquele dependente químico,
para que ele abaixe a fissura e tenha alguma chance de ter realmente o tratamento da saúde dele. É importante favor, isso que ela falou, porque às vezes... Por trás da agressão doméstica tem muita dependência. Eu repito aqui, toda agressividade tem um motivo, tem uma causa. A gente precisa avaliar se essa causa ela já veio antes, já faz parte de uma personalidade doente, já tem um outro processo, ou se tem alguma outra coisa a ver com o processo orgânico ou uso de droga. Aqui, especificamente pensando no uso de droga, nós temos as internações compulsórias, que é o que a doutora está fazendo. Que podem ser lícitas ou ilícitas, né? Exatamente. O álcool também a gente sabe. Por isso que cada pessoa, dentro de cada circunstância, tem que tentar buscar a solução que melhor acompanha a situação que vive ali. E antes dela ser jurídica, ela é psicológica, ela é emocional, ela é familiar. Eu cortei a doutora Verusca, que ela estava falando, essa questão de avaliar o que é melhor, Sim, né? É necessário avaliar o que é melhor, porque quando você tem uma situação ali, você sabe pelo menos por onde começar, fica mais fácil você montar uma estratégia para que todas as questões não vá parar só no jurídico. Exato. Porque nós temos hoje uma sobrecarga. E a doutora tem que concordar comigo que nós temos uma sobrecarga jurídica hoje. Não é verdade? A quantidade de casos e de processos é gigante. Então, tem coisas que se a gente pode resolver sem levar, é melhor. Até que quando a gente fala sobre fiscalização, enfim, nada é tão simples assim, né, doutora? Não, pensando em Brasil, é. né? O primeiro ponto do jurídico é a demora, não é? Tanto que agora no judiciário, houve pelo CNJ, que é o órgão maior nosso de Brasília, ele determinou que os processos todos sejam feitos com uma audiência de conciliação. Sim. Que pode acabar com toda essa sistemática de briga. Quer ver? Eu vou falar algumas coisas, alguns prazos, até porque como psicóloga a gente acompanha algumas questões voltadas a isso. Então, por exemplo, uma separação amigável, 1 mês e meio, 2. Litigiosa, 5, 6 anos, pode chegar. Exatamente. Você muda tem... muito, né? Muito. Agora, imagina a situação. Aí você tem uma guerra na disputa dos filhos. Tem guarda de filho, tem herança, tem pensão, tem... Para uma guarda compartilhada, você consegue fazer isso mais rapidamente. Mas se você vai para um litígio com uma guarda unilateral... Tudo fica misturado junto, fica né? muito distante. Então, tudo vai depender de cada situação. Pode ser feito uma audiência de conciliação sem ter o processo. Existem os chamados sejusques agora. No Brasil todo, doutora? Não entendi. No Brasil inteiro, isso? Nas capitais, certamente. Ligada ao fórum, ao sistema do Tribunal de Justiça ali do Estado, e procurando o sejusque, a pessoa pede, num requerimento simples, que eles sabem fazer, onde ela convoca a parte outra, contrária, mas não necessariamente para a briga. Tanto que não só advogados, mas todos os interessados podem fazer o curso de conciliação. Ah, então, de mediação. se eu quiser, eu posso fazer isso? Pode. Que interessante. E podem atuar nessa área? Pode atuar nessa como voluntários. área. Como voluntários. Como a gente tem muito assunto e pouco tempo, eu vou pedir para a gente colocar algumas telas que a produção preparou para a gente poder mostrar sobre as denúncias que existem. Aí a gente tem o índice das denúncias de feminicídio e como nos últimos anos elas aumentaram. A gente vai agora para a próxima tela, só para a gente poder ter uma noção do que está acontecendo, que são as denúncias de violência doméstica. A gente mostra aí o crescimento. Essa daí está até 2016, né, Cat? Eu não enxergo muito bem daqui. 18. 18. E daí, 2018, ela deu uma queda, obviamente, a gente não terminou o ano ainda, né? Sim. É tudo crescente. E, infelizmente, talvez seja crescente também de 2018. O próximo índice que a gente traz é o total de denúncias de violências domésticas em porcentagem. E como ela se distribui, né? Então, tem 57,5% de violência física, 15%, 27,5%. O que é 27,5%? Eu continuo sem enxergar aqui, Cat. Violência psicológica e 15%, obrigada, são os outros tipos de violência. A violência física ainda lidera os rankings, né? Sim. Eu diria que é a que você constata mais fácil. Talvez as pessoas que sofrem mais violência psicológica, que pode ser um número muito maior, por ser até mais difícil de provar, as pessoas não falam, A psicológica demora mais tempo para ser percebida.
Entre os outros está o quê? Por exemplo, patrimônio, patrimonial, moral, a chantagem de você assina esse documento, senão eu faço tal coisa, ou eu vou te prejudicar em outra coisa, vamos dizer. Então, a patrimonial a gente com bastante assiduidade, viu? Porque acontece mais no bolso do homem que se mexe, né? Então, o relacionamento está acabando, agora você vai assinar para mim isso. Tanto o homem quanto a mulher, na hora que realmente percebe que vai acontecer uma separação, uma guerra começa, né? Dentre as demais que já existem. E aí eu ouço falar, doutora, que quanto mais dinheiro, maior pode ser a guerra, né? Complicado porque você vai definir as dívidas, você vai definir os lucros, você vai definir o patrimônio, e não se tem um acordo tão fácil, né? Os casamentos hoje, eles permitem essa divisão igual, mas não é bem assim que acontece. Não é bem assim. E aí a gente vê situações de configurações familiares muito estranhas hoje, que mas o fulano não é casado com a ciclana, não. Ele mora com a ciclana, mas é casado com a outra, mas aí não separa porque tem muitos bens e tem empresa e vira uma confusão essa história, né? Sócio, né? Ele já considera sócio, sociedade, né? Sim. Vamos ver uma última tela e aí sim agora a gente entra no tema especificamente de feminicídio, que mostra o mapa de feminicídio no Brasil. Uma coisa que eu acho que é importante, que vale a gente lembrar, é que existem vários estados que não fornecem o número de denúncias de feminicídio porque simplesmente não fornecem. A gente não tem estatística. Não tem estatística, mas tem alguns também, doutora, alguns estados que omitem esses dados. A gente trouxe aqui recentemente algumas informações sobre isso. Sabe o que me chamou a atenção? A gente estava estudando e percebeu que, de acordo com o Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, divulgou algumas informações sobre os processos de violência contra a mulher. O portal de monitoramento da política de enfrentamento à violência contra as mulheres mostra que 63%, que há um congestionamento de 63% nos tribunais para se checar esses casos, que, portanto, apenas 37% dos casos de violência contra a mulher são solucionados no país. É tão pouco assim, doutora? Acontece que a burocracia do judiciário emperra muitas coisas. Essas leis específicas, por exemplo, o feminicídio, ele veio a ser uma qualificadora do próprio assassinato, que antes era um assassinato do Código Penal, 121, e você não pode assassinar o outro, não pode matar. O que aconteceu? Passava desapercebido que esse assassinato em condições domiciliares, em condições feitas por aquele que diz amar o outro, em circunstâncias de afetividade, precisava ter uma penalidade maior. Então, o feminicídio vem a ser a qualificadora do artigo de assassinato quando praticado contra a mulher. Eu quero até complementar o que a senhora falou, doutora, mas um dado que são 10 os estados que não têm esse registro, que não trazem esse registro. E como a senhora falou, desses estados, muitos sequer registram porque ainda não fazem a referência do que é feminicídio, não é isso, doutora? Na verdade, o despreparo é uma situação que acontece com todos nós que somos humanos. Verdade. Então, a mulher vítima, ela deve procurar na cidade dela o promotor. Ela deve pedir ajuda. Vamos dizer que ela não queira denunciar. Ela vai se informar. Ela pode se sentir segura no sentido de fazer uma visita. Ela pode fazer o que eu vou chamar aqui como se fosse um ensaio. Ela não precisa já ir de cara e denunciar. Como a doutora Verusca falou um pouco sobre a preparação, ela pode procurar um psicólogo, procura um promotor, conversa com um advogado, se imune de informação para ficar mais seguro na hora de tomar uma atitude, não é? Em tudo na nossa vida, em tudo.
antes de você tomar qualquer decisão, não importa a decisão, você tem que montar uma estratégia. Você tem que estudar o terreno. E tem até planos, né? Sim. Porque, infelizmente, por conta dessa demora, que a gente já falou, e a dificuldade de fiscalização, muitas vezes a mulher denuncia, ou volta para casa, ou fica vulnerável. Ele não poderia estar ali perto dela, mas ele simplesmente chega e mata. A gente viu isso repetidas vezes. Há um descompasso entre o que a justiça pode agir e o que é o real da atitude do agressor. Uhum. Na verdade, as autoridades estão cada vez mais se especializando para se qualificarem. Mas a mulher, ela não deve simplesmente fazer a denúncia e achar que ficou tudo certo. Uhum. Ela continue, fique alerta. Olha o que é esse agressor, ele está continuando nas agressões. Essas agressões, elas eram num nível só da conversa e aí passou a ser num nível muito mais sério. Então ela tem que ficar alerta e se preparar, não é, doutor? Doutora Verusca, eu estou caminhando para o fim do bate-papo, mas como muitas perguntas têm chegado, que na verdade são comentários e se repetem. Eu quero fazer, aproveitando uma colocação de uma telespectadora do Rio de Janeiro, que a gente também não vai dar o nome, eu quero já fazer um complemento da pergunta. Ela disse que no caso dela aconteceu exatamente isso, eles se separaram, só que ela gosta muito dele. No caso dele, a agressão acontece porque ele utiliza drogas, na verdade droga lícita, que é álcool. E ele está fazendo um tratamento. A pergunta dela é, se ele se tratar, ele pode mudar? A gente pode voltar? Todas as pessoas, quando se propõem de verdade a uma mudança, elas mudam. Tirando as questões de doenças psicológicas que não têm cura, as questões de vícios, as outras questões orgânicas, todas essas têm tratamento, as psicológicas, têm tratamento. A questão é o quanto ele realmente está empenhado em mudar. E aí você vai ter que mudar também. Porque a gente cria uma expectativa das pessoas, Jaqueline. Uhum. A gente cria uma pessoa na nossa cabeça e casa com outra. E na hora que tudo isso vem à tona, você fica confuso com aquele que você criou, aquele que você achou que era e aquele que é de verdade. O limite que você tem que aguentar é um limite pessoal e interno seu. Depende só do que você se propõe, né? O que eu posso dizer para a pessoa que escreveu é que mude também. Mude também, porque é o que vai te dar condições de avaliar melhor e de saber se realmente uma mudança aconteceu. Não permita que as mesmas situações aconteçam dentro da sua casa, porque se acontecer o resultado vai ser o mesmo. Doutora Verusca, a última pergunta, eu vou já entrar aqui na fanpage, mas a última pergunta que eu acho importante. A pessoa que ameaçou várias vezes, que poderia chegar ao ponto de matar, mas, né, batia, violência psicológica, às vezes tudo misturado, né? Patrimonial, vai misturando tudo. Um dia, a pessoa que ameaçou uma vez, ela um dia pode cometer mesmo, doutora? Como é que é essa linha pensando na mente dessas pessoas? Olha, é muito difícil quem está ali no calor das emoções avaliar isso. Mas eu costumo dizer que sempre que acontecer uma ameaça, leve a sério. É melhor você levar a sério, se proteger e não acontecer nada, do que você ignorar e acabar sendo morta. É, porque o nível de probabilidade, não Sim, é? infelizmente, quando você tem um perfil psicológico já alterado, você já tem uma possibilidade de agressão muito grave. Agora, a gente tem que prestar atenção, gente. Leve a sério, preste atenção, leia os sinais, preste atenção nos comportamentos. É o que vai te dar a chance de você sobreviver. Nunca ignore um comportamento, porque você pode ser vítima depois de uma situação como essa. Como as situações e as colocações são repetidas, eu queria perguntar para a doutora Maria Alice, para finalizar, eu vou complementar a mesma pergunta para a doutora Verusca. Quando a gente vê esses números, a gente sabe que o número de denúncias ainda não é equivalente ao que acontece. Não é equivalente ao real. A gente sabe que, independente da classe social, inclusive quanto mais alta a classe social, mais problemas podem haver na hora da separação, a questão patrimonial e várias outras. Qual que é a importância, a gente já falou do peso emocional, mas eu queria perguntar para a doutora Maria Alice, eu vou já mostrar o livro também, Direito da Mulher, com a pergunta, qual é a importância de denunciar, na sua opinião, doutora? A importância do denunciar é a maior chance do problema ser resolvido. Então, ele pode ser resolvido de diversas maneiras. Antes do jurídico, pode ser resolvido por uma terapia familiar, como a doutora Verusca falou. Agora, o denunciar é quando a situação
ficou numa altura que só a lei resolve. Se chegar nessa situação, onde a mulher já pesquisou, já sentiu internamente que não tem como resolver de outra maneira, a denúncia é primordial. Quem quiser entrar em contato com a doutora Maria Alice, tem o site www.advocaciadamulher.com.br. Doutora Maria Alice, muito obrigada. Volta sempre, viu? Obrigada. Lá tem os endereços, os abrigos, os locais onde a mulher pode se socorrer para obter as informações que são muito importante. Se você passa por essa situação, precisa de ajuda, talvez teve até vergonha de ligar, entra no site então, www.advocaciadamulher.com.br. Doutora Verusca, a senhora falou sobre essa linha tênue e a importância da gente entender o que é o quê, e eu quero finalizar te fazendo exatamente essa pergunta. A doutora Maria Alice falou algo aqui que me fez pensar, né? Qual que é o limite para você? Existem mulheres que, se o marido falar assim, não vai trabalhar fora, eu vou bancar a casa, vão falar, que bom, era tudo que eu queria. E existem mulheres que vão falar, de jeito nenhum, eu quero trabalhar fora. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque o que um aguenta, o que para um é bom, para outro é bom, quando a gente pensa principalmente em questões psicológicas, é muito abstrato, é muito de pessoa para pessoa. Sim. Como entender quais são os seus limites? Porque eu percebo que essas mulheres que estão em relacionamentos abusivos ficam confusas muitas vezes. Olha, o que eu posso dizer para você que está assistindo o programa nessa tarde, o quanto você se ama, o quanto você sonha, o quanto você quer realizar processos na sua vida. Se essa pessoa que está com você, ela te reforça isso, se ela te ajuda nisso, ela com certeza te ama, se ela não te agride. Agora, se você está sofrendo você está sendo tolhido, né? Retalhado nos seus sonhos, no seu sentimento, não está sendo amado de verdade, está sendo agredido, você tem que avaliar se isso está te deixando infeliz e o que você pode fazer para resolver. Nunca permita que alguém devore a sua liberdade. A decisão tem que partir de você. Doutora Verusca, também foi um prazer te receber aqui. Volta sempre um prazer. Tá? E quem quiser tem meu canal lá no YouTube. Doutora Verusca Guindó. Verusca, né? Já encontra. Fica bem fácil. Doutora Verusca, e o telefone 0 operadora 119 8249 0073. Mais uma vez, obrigada. Foi um prazer recebê-las aqui, viu? Um prazer.